Não é suficiente a gente entender o propósito. A gente tem que entender o propósito, mas saber a hora que o ciclo inicia. E Moisés dá o start ali. E ele faz tudo errado, ele mata aquele homem, ele esconde aquele homem debaixo da areia. E depois a Bíblia diz assim, tendo medo, porque o faraó descobriu, a Bíblia diz assim, faraó descobriu esse negócio. O que faltou aí, irmãos? O que faltou para Moisés? Faltou discernimento. Discernimento você tem no negócio? O que é negócio, irmãos? Negócio é negação do ócio. O que é ócio? Ócio significa, tem a sua raiz, você vai para o latim, você vai para um termo grego que se chama escolé. Ócio aponta para a escola, escola é prerrogativa de gente livre. Ócio é lugar de buscar sentido, significado, lugar de reflexão. Negócio é negar o ócio. Negócio é negar-se à reflexão, a buscar sentido, a buscar significado. Negócio é você ser engolido pela máquina. Negócio é você sair de casa 5:30, 6 da manhã, voltar para casa, como lá os escravos do Egito, voltar para casa já anoitecendo, tão cansado que você não consegue pensar, a única coisa que você quer comer é alguma coisinha, ir para onde? Para a cama. Quando muito liga a televisão e vê um programa que não te acrescenta absolutamente nada. Aliás, você não vê. Você passa os 170 canais que você tem na sua televisão e você ainda xinga e fala assim, tá passando nada. Não é assim que a gente fala? Tá passando nada aqui, ó. E você está moído, cansado. Quando Moisés estava no Egito, o Egito é símbolo de mundo. Faraó, símbolo de Satanás. Quando a pessoa está no mundo, quando a pessoa está ali num lugar que é governado pelo diabo, a pessoa está vivendo num sistema do negócio, onde ela se nega ao ócio, ela não pensa, ela trabalha, ela lê e-mail, ela vê mensagem, ela fica entretida com todo tipo de coisa, e aí ela já não consegue mais pensar em propósito, ela não consegue mais pensar em ciclo, ela não consegue mais pensar no Espírito Santo, ela não tem tempo de orar, ela não tem tempo de nada. Vocês estão olhando com a cara para mim, você está falando de mim aí, pastor? Irmãos, é ou não é? Quem que chega depois do trabalho, toma um banho e fala assim, gente boa, faz silêncio aí, eu vou fazer uma reflexão agora aqui. Vai não. É difícil. Para fazer isso você tem que acordar mais cedo. Ou você dá a primeira hora do seu dia, ou você não dá nenhuma. Eu já aprendi isso já, o meu ócio. E o que é o ócio? O que Deus fez na vida de Moisés? Por que eu estou falando isso, gente? Porque vocês estão aqui, porque Deus vai usar a vida de vocês como libertadores nesse lugar. Então eu estou pegando um libertador com Moisés para te dar um exemplo. O que Deus fez com Moisés não significa que vai fazer com você, senão daqui a pouco, no próximo encontro... Deus abençoe, pastor. Ele pegou, Moisés teve que fugir, fugindo ele foi para o deserto. Lá para o deserto de Midian. Chegando lá, quem é Moisés lá? Ele é príncipe? Não. Ele tem títulos? Posses? Ele não é mais nada, é mais um. Ele tem emprego? Nada. Quando você vai para um lugar que você não tem nada, ou seja, quando Deus nos para, é porque Deus quer falar com a gente. Às vezes chega uma doença, a gente fala assim, Senhor, por que essa doença chegou? Aí ora, a doença não vai embora. Porque às vezes o único jeito que Deus tem para falar com a gente é dando uma febrezinha. O único jeito que Deus tem para falar com a gente às vezes é um desemprego. O único jeito que Deus tem para falar com a gente é de alguma forma que vai fazer a gente parar para ouvir. Isso é tão verdade, irmãos, que Moisés não tem nada. E ele fica naquele deserto. E naquele deserto ele vai ficar debaixo da tutela de quem? De um pastor. O nome dele é Jetro. Ele vai ficar 40 anos debaixo, vamos colocar assim, das orientações, do cuidado do pastor Jetro. E o pastor Jetro vai acolher esse homem. Um homem que chega ferido, fugido,
com um passado terrível, sem identidade, sem posse, sem título, sem referência. Ele não é ninguém. Jetro cuida dele. Passam-se 40 anos. E aí tem Êxodo capítulo 3. E vai dizer que ele estava ali caminhando. E de repente uma sarça ardente, mas ela queimava, mas ela não se consumia. Ele falou, vou ver que negócio é esse que queima e não se consome. Onde é que Moisés viu o seu primeiro milagre? Diga assim, no deserto. Irmãos, o deserto é um lugar maravilhoso. Moisés nunca viu milagre no Egito, não. Ele era príncipe, mas não tinha visto nada. Ele era príncipe, mas ele não ouviu nada. Ele é príncipe, mas ele não entendeu nada. Ele era príncipe, mas ele estava fazendo tudo que Deus não mandou. Mas agora ele não é ninguém. E quando a gente não é ninguém, irmãos, aí talvez a gente comece a se tornar alguma coisa. E aí ele vê o primeiro milagre no deserto. Segunda coisa, Deus fala com ele. Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa, Moisés. Onde é que esse homem ouviu a primeira vez a voz de Deus? No deserto. E depois ainda Deus começa a dizer para ele assim, eu tenho ouvido, Moisés, o clamor do meu povo. E Deus começa a dividir com Moisés o que estava no seu. Deus começa a dividir o que está no coração dele conosco, irmãos. Quando nós estamos vivendo no deserto. O que é viver no deserto? É buscar viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí Deus fala a Moisés, você vai agora, Deus comissiona Moisés no deserto. Deus dá autoridade para Moisés no deserto. Irmãos, isso é muito importante. Porque é no deserto da sua vida e da minha vida que Deus vai nos usar. Não se engane. O deserto abre olhos. O deserto abre ouvidos. O deserto abre coração. No deserto Deus fala conosco. No deserto nós falamos com Deus. Então, o deserto não é para você ficar nele. Mas o deserto é pedagógico, irmãos. O deserto é pedagógico. E ali depois nós vamos ver que Moisés não quer ir. E Deus fala assim com ele, não, mas você vai. Sabe por que Moisés não quer ir? Porque ninguém gosta de voltar ao lugar do passado onde as coisas não deram certo. Depois que nós nos encontramos com Deus, estamos autorizados a voltarmos ao nosso passado e resolvê-lo. Sem se encontrar com Deus, ninguém resolve passado. Você precisa voltar ao seu passado com Deus. Isso é tão verdade, irmãos. Lembra o que eu falei de Pedro, quando Pedro nega Jesus? E Jesus aparece para Pedro e pergunta assim, Pedro, você me ama? Ele diz, amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. E Pedro se entristeceu. Quando ele perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, para onde Jesus estava levando Pedro? Para o seu passado. Estava ressignificando o seu passado, resolvendo o seu passado, para que ele possa viver o presente e um futuro glorioso. Ministério de Libertação, nós vamos voltar na vida das pessoas no passado, mas nós vamos voltar na vida das pessoas no passado com Jesus. Porque senão não resolve, irmãos. E tem mais. Pedro não estava triste quando Jesus o encontra? Porque ele tinha negado Jesus e tinha ido pescar. Pedro já não estava triste? E você vai ver na Bíblia que depois que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, se você me ama, vai dizer que Pedro se entristeceu. Irmãos, aqui a teologia de muita gente vai para o ralo. O homem já estava triste. Tem um encontro com Jesus. E fica... Oxe. Você fala assim, oxe, não pode. Quem encontra com Jesus... Na nossa teologia, que está por aí, quem encontra com Jesus tem que sair de sorriso de orelha. Ah, encontrei com Jesus, irmão. Aqui, ó, fogo puro, glória a Deus. Estou bombando. Não. Pedro estava com a tristeza errada. Acho que é 1 Coríntios 7,10, me corrija se eu estiver enganado, que diz que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz
Vida é 1 Coríntios 7,10? Confere aí, irmão. Seja bereano. Olhe nas escrituras. Então é 2 Coríntios 7,10, como eu havia dito. Entendeu? É 2 Coríntios 7,10, está lá. Certo? Falei? Vocês estão ligados. Essa tristeza que produz a vida, é essa tristeza que Jesus veio trazer para Pedro. No Ministério de Libertação, nós não temos compromisso com as pessoas de elas saírem dos nossos atendimentos sorrindo. Nós não temos compromisso com elas saírem se sentindo bem. Nós vamos promover um encontro com Jesus. E talvez esse encontro com Jesus a pessoa saia mais triste do que chegou. Só que a tristeza do arrependimento é a tristeza que produz vida, dedicação, compromisso, responsabilidade, envolvimento com o Senhor. E dessa tristeza, meus irmãos, nós precisamos. A igreja precisa se entristecer mais com os pecados, com os erros. Precisa confessar mais. E aí Deus pode usar mais. Amém, irmãos? Amém. Fechando parênteses, a gente continua. O propósito, então, o que é o mapeamento? Propósito do mapeamento. Meus irmãos, eu quero começar com vocês, eu não vou dar continuidade igual eu trabalhei no outro treinamento, eu vou começar algo novo na próxima, com a permissão do pastor Odilon, começar algo novo no próximo encontro. Nós vamos começar o próximo encontro com a série ou título chamado Heranças do Passado. No nosso próximo encontro, eu vou trabalhar junto com os irmãos a família que vocês vieram, que nós viemos, a tradição que nós recebemos, e nós vamos entender aqui juntos que nós não podemos ser totalmente curados ignorando a nossa família, a história que tivemos, as heranças do passado. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero te dar uma luz sobre isso, porque o que nós vamos trabalhar algumas semanas diz respeito a você, a sua história, a sua família. Sua criação, seus pais. Tem muita gente que está repetindo um padrão de comportamento por causa das heranças familiares. E nós vamos entender juntos que esse padrão de comportamento pode ser evitado. Nós não somos vítima do que fizeram conosco. Tem gente que fala assim, pastor, meu bisavô foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, e agora o que vai ser da minha vida? Você não será alcoólatra, porque existe a lei da herança, que é uma influência muito forte, mas existe a lei da responsabilidade. Eu posso me posicionar e eu posso dizer, até aqui essa situação veio, mas daqui ela não vai passar. Então você vai ter que olhar, a partir do próximo encontro, eu vou provocar você a olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua família, o que você recebeu. E aí, desse momento em diante, o que é que você vai deixar para as futuras gerações? Porque, irmãos, nós aprendemos também na libertação que se o sucesso acabar em você, você é um fracasso. Ainda que você viva os propósitos de Deus só para você, você foi um fracasso. O sucesso está na nossa sucessão. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos alcançarão lugares mais altos do que o nosso. Não pode parar em nós. Não é assim que funciona. Moisés deixou Josué. Josué deixou quem? Nós precisamos deixar uma geração pronta para assumir o comando depois de nós. Uma geração forte, conhecida como geração eleita, bendita do Senhor, cheia do Espírito Santo, curada, que tem identidade e autoridade em Deus. Mas as nossas heranças, irmãos, são mais fortes do que nós imaginamos. As heranças são tão fortes que nós chegamos a falar assim, eu nunca vou fazer isso que meus pais fizeram. Passado alguns anos, você constata que está fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram, se não pior. Por isso eu quero entrar um pouco nessa área e acredito que vai ser um mover de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Então, o mapeamento é um diagnóstico espiritual do indivíduo, onde sintomas são cuidadosamente levantados
E as causas podem ser identificadas. Irmãos, mapeamento espiritual tem o objetivo de identificar causa. Pessoa chegou com febre. Nós não receitamos Doril. Queremos saber qual é a causa dessa febre. E nós queremos ir lá na causa. Vamos numa casa, tem cheiro de carniça. Pessoal da libertação não anda com spray de bom ar no bolso. Não faz oração bom ar. Nossa, pastor, melhorou o ambiente. Daqui a pouco aquela caatinga volta ou não volta? Volta, porque a carniça está lá em algum lugar. Então nós oramos para que o Espírito Santo revele, Senhor, revela onde é que está esse bicho morto. Porque nós vamos colocar a mão nele, nós vamos jogar ele para fora. O que são os demônios? Efeito colateral do pecado. No Ministério de Libertação, demônio é coadjuvante. Pecado é o que a gente trata, é o principal. Quando estamos num processo de libertação, nós não estamos preocupados com os demônios. Se o pecado é isso aqui, ó, e nós vamos retirar, junto com a pessoa, confessar esse pecado para que ela se livre deste pecado, que pode ser a legalidade, que pode ser aquilo que está viabilizando uma opressão demoníaca. Quando nós vamos aqui, um demônio pode se manifestar para impedir isso. O que nós vamos fazer é mandar ele calar a boca e sair da nossa frente, porque nós temos um compromisso com essa vida, e Jesus já comprou ela com o seu sangue, e esse pecado vai ser levado à cruz e essa pessoa será liberta. Portanto, irmãos, o nosso foco é na causa. Tudo que se levantar para impedir que a gente chegue na causa vai ter que sair. Então, a carniça, ela tem mau cheiro, ela atrai rato, mosca e barata. Nós não estamos nos importando nem com o mau cheiro, nem com o rato, nem com a mosca, nem com a barata, porque quando a gente jogar a carniça fora, tudo isso vai junto. Amém, irmãos? Amém. Senão fica aquele ministério do quebra-quebra, sai-sai. Só que daí vai e volta, e não resolve. Aí você fica pensando que você não funciona, Jesus não funciona, nada funciona. Não tem nada a ver. O ministério de libertação não é expulsar demônios. O ministério de libertação é restaurar o propósito para o qual essa pessoa foi criada. É colocá-la lá. E tudo que impedir isso vai ter que sair. Portanto, pode levar algum tempo. Pode não ser rápido. Mas com certeza será eficaz. Então nós lidamos com as causas. Buscar informações da história da pessoa e da família, com o objetivo de identificar sintomas, repetições, perseguições, indícios de cativeiros ou prisões espirituais. É isso que eu quero que você se ofereça nesse tempo para participar. Para a gente entrar na tua história e ver esses sintomas, padrões de repetições, nós vamos caminhando juntos, a gente identificar isso e vamos levar isso à cruz. Investigar as causas de maldições, cujas fontes estão relacionadas com pecado pessoal, iniquidades geracionais, traumas, injustiças, pactos e alianças. Irmãos, causas de maldições. Maldição, vamos desmistificar já. Maldição, não existe, irmãos, no Ministério de Libertação, culto de quebra de maldição. Por quê, irmãos? Porque a maldição é a consequência do quê? A maldição é a consequência do pecado. Deus não amaldiçoa. Deus disse que se nós não obedecermos a Ele, as maldições descritas lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, nos perseguirão e nos alcançarão, se nós não obedecermos. Então a maldição, ela é um sintoma que existe pecado. Portanto, um culto de quebra de maldição não tem lógica bíblica nenhuma. Como assim? Quebra essa maldição? Como assim? Pare de pecar. O jeito, né? O jeito manso, humilde de falar, né? Como Deus para Elias, né? Aquela brisa suave e calma, com aquela voz doce. Para de pecar! Que esse sintoma, essa maldição vai sumir automaticamente. Da mesma forma, não existe culto da bênção.
Porque a bênção é consequência de quê? Da obediência. Se você for obediente, é claro que existe o culto da... Quando eu falo assim, gente, é claro que existe. Porque estarmos na presença de Deus é uma... Adorar a Deus é uma bênção. O que eu estou aqui dando é vocês parem. Porque às vezes alguém fez culto da bênção aqui e vocês já estão olhando para a pessoa e falando, para com isso. O que eu estou falando aqui é num foco bem específico de libertação, dentro do entendimento de quebra de maldição. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus, pastor Odilon me manda um zap. Então, a bênção é consequência da obediência, ponto final. Você não precisa orar para ser abençoado, é só você ser obediente. Então, isso precisa ser entendido também. Perfil do ministrador, do libertador. Então, a cruz de Cristo é a resposta de Deus para a queda humana, enquanto a crucificação é a resposta humana que damos a resposta de Deus, validando tudo que Jesus fez. A cruz de Cristo é a resposta de Deus. Mas a nossa crucificação é a resposta humana, nossa resposta. Nós precisamos também ir para a cruz. Então, quem quer trabalhar com o Ministério de Libertação, precisa tomar uma decisão. Eu vou para a cruz. Não tem lugar para carnalidade, não tem lugar para pecado, não tem lugar para mentira, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para pornografia, não tem lugar para inveja, não tem lugar para competição, não tem lugar para rebeldia. É submisso, é obediente, é crucificado, é sim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Para Deus poder nos usar. O ministrador desempenha uma função de intercessor, livre de pré-julgamentos, pronto a ouvir a pessoa e o Espírito Santo. Amém? Intercessor, pronto a ouvir. Irmãos, é muito importante isso aqui, livre de pré-julgamentos. Porque às vezes a pessoa que você vai atender, você conhece. Aí a pessoa começa a falar e você fala assim, é isso aí. Já sabia, já. Já era, irmão, já foi uma piada, acabou já. Então é livre de pré-julgamento, ele não julga. A gente está se colocando uma figura de intercessor por aquela pessoa. E orando para que venha a revelação. Por exemplo, sexta-feira passada, no final do culto de libertação, lá da igreja, uma mulher ficou endemoniada. Então ela ficou endemoniada, e aí ela estava aqui na frente, e aí nós começamos a ministrar nela. Tudo o que fazíamos não dava resultado. Pense nisso. Você está ali, em nome de Jesus, sai. Não saiu. Em nome de Jesus, saia. Não saiu. Em nome de Jesus, saia. Não saiu. Aí você começa a pensar que o problema está onde? Em nome de Jesus, preciso melhorar. Em nome de Jesus, e enche, Senhor. Em nome de Jesus, não me deixe passar vergonha. Em nome de... Entendeu? Nunca faça isso. Jamais entre nessa. Essa aí é uma estratégia do diabo. Se você falar em nome de Jesus e ele não sair, você tem que ter uma coisa na sua mente. Ele está derrotado e ele vai sair. Então você precisa de ter, na libertação, precisa ter fé. Amém, irmãos? Amém. Porque não tem. Você tem que entrar sim na batalha. Não tem. Vai sair. Só que aquilo que nós estávamos fazendo não estávamos funcionando. Por quê? O que estava faltando ali naquele momento? Revelação. Faltou revelação. E aí, tentamos um pouco mais, nada. E às vezes acontece com um, às vezes acontece com o outro, às vezes é com o outro. Dessa vez aconteceu comigo. E eu falei assim para Deus, Senhor, o que está acontecendo com essa mulher? E o Espírito Santo me falou assim, é um espírito de mentira. Enquanto você fala uma verdade, ela ouve uma mentira. Eu falei, meu Deus, como pode um negócio desse? Porque muitas vezes acontece mesmo, o pastor está pregando no culto uma verdade, e a pessoa está rebatendo aquela verdade com um monte de mentira, mas nem é ela. É o diabo que está agindo ali, daí fica aquele coração endurecido, a mensagem não entra. Então naquela hora eu fui até ela e disse assim, eu vou orar por você agora. E quando eu terminar essa oração, você vai estar totalmente liberta.
Irmãos, ao mesmo tempo que eu disse isso, lá no fundinho, você sabe como é que é? Sabe o que é? Bem no fundinho, no fundinho, eu pensei assim, mas e se? Como que eu fico? Irmãos, nós somos uma miséria, irmãos. Nós somos uma miséria. Em vez de eu me preocupar com a mulher que está oprimida, eu estava preocupado com a minha. Deixa eu te dar uma palavra sobre isso. Pessoas que estão preocupadas com a reputação não vão longe no ministério de libertação. Deus está preocupado com o teu caráter, está lixando para a tua reputação. Aliás, ele não está lixando. Ele não está. Eu quis dizer, não quis dizer isso. Deixa eu melhorar. Gênesis 11, aqueles homens lá construindo aquela torre. Nós vamos fazer os nossos nomes grandes, famosos. E Deus vai lá e derruba o brinquedinho deles, acaba com a festa, confunde as línguas. Ninguém ficou famoso. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu farei o teu nome famoso, grande. Mas você precisa ser perfeito, anda com caráter e integridade na minha presença, que da tua reputação eu cuido. Se você tiver caráter, Deus cuida da tua reputação. Melhorou agora, né, irmãos? Melhorou. Se você tiver caráter, Deus cuida da tua reputação. Se você estiver preocupado com reputação, é porque você não está com o seu caráter todo ainda. Precisa melhorar. E naquela hora mesmo eu já pedi perdão para Deus. Eu falei assim: Senhor, o problema aqui não sou eu, e nem o que vai acontecer comigo. Eu quero ver essa mulher livre em nome de Jesus. E aí eu fiz a oração com fé, sem duvidar. E na mesma hora, a mulher foi liberta. Irmãos, que sensação. É bom, não é bom? Nossa, que sensação. Ao mesmo tempo que ela liberta, você tem convicção, lá dentro você fala assim: ufa, glória a Deus, deu certo. Jesus dá certo, irmãos. Jesus funciona. O problema não é ele, né? Mas a gente está aprendendo. Isso aí é para você ver que eu não sou diferente de nenhum de vocês, irmãos. Tenho os mesmos conflitos, passo pelos mesmos problemas, sinto as mesmas dores. E também, no frio, não quero sair da cama. Nós somos todos iguais. Amém, irmãos? Perfil do ministrador. Então aqui, mas vós quem sois? Identidade e autoridade. O ministrador precisa responder essa pergunta. Vós quem sois? Irmãos, isso é muito importante. Os filhos daquele sumo sacerdote estavam expulsando demônios no nome de Jesus que Paulo prega. E estava dando certo. Então no ministério de libertação, algumas pessoas até podem expulsar demônios no nome de Jesus. Isso pode dar certo durante algum tempo. Mas certamente isso não dará certo por todo o tempo. E essa passagem bíblica mostra isso. Que aquela casta de demônios que aqueles 7 filhos de Seva foram expulsar, falaram assim para ele: nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? E deram uma surra tão grande neles que eles saíram envergonhados e nus. Nós precisamos saber quem somos. Nós sabemos muito bem quem nós somos aqui na Terra. Nós temos uma identidade e um RG, um CPF aqui na Terra, um CEP. Nós sabemos dizer, decora até. Mas às vezes, irmãos, temos dificuldade de dizer quem nós somos espiritualmente. Jesus te criou. Foi Jesus que te fez. Quem criou essa cadeira, chamou cadeira e diz o que é e diz para que serve. Quem cria, diz o que é e diz para que serve. Isso é uma prerrogativa do Criador. Só o Criador pode dizer o que é e para que serve. Se o homem cria e diz o que é e para que serve, mais Deus ainda. E Deus te criou. A única pessoa que pode dizer quem você é e para que você serve, ou seja, o propósito, é Deus. E para saber quem você é, primeiro você precisa saber quem você não é. Você não é o resultado dos seus títulos e das suas posses. O mundo vai dizer, vai ter um conceito sobre você. O mundo pode dizer que você é uma pessoa bem-sucedida pelo resultado que você tem, pelos títulos que você possui,
pelas posses que você tem. O mundo vai olhar para você e vai dizer assim, essa pessoa aí, ó, é a pessoa de destaque. Para quem? Para o mundo. Mas o mundo não pode dizer que nós somos, porque nós não fomos criados pelo mundo, nós somos criados por Deus. Então o conceito do mundo não vale, seja bom ou seja ruim, porque no mundo a pessoa também pode ser rotulada como pobre, fracassada, miserável, ignorante, uma pessoa que não tem futuro. Inclusive você também não é o que a sua família às vezes diz que você é. Que você é burro, idiota, fraco, vagabundo, sem vergonha, não presta, só dá prejuízo. Às vezes ouve. E ouve ainda de figura de autoridade, pai e mãe. E começa a acreditar que você é aquilo que aquelas pessoas disseram que você é ou que o mundo diz que você é. Só que o que acontece, irmãos, é que ninguém, fora Deus, pode dizer quem somos. Então eu não sou o que o mundo diz que sou. Eu não sou o que a minha família diz que eu sou. Ainda que a minha mãe tenha dito assim, você é a coisa mais linda do mundo. Dá para acreditar? Dá, ué. Dá. Mas de verdade, imagem e semelhança de Deus. Dá para acreditar. Você é. Você está me entendendo? Você não é o resultado das suas conquistas e nem dos seus fracassos. Que a gente que conquistou muito nessa vida e fala assim, eu sou um sucesso, eu sou o cara. Não, não é não. Tem gente que não conquistou nada e fala assim, eu não sou ninguém. Eu não dei resultado, eu não apresentei resultado. E porque eu não apresentei nenhum resultado, então eu não sou ninguém. Isso não é verdade. Então você não é o que o mundo diz que você não é o que a sua família diz que você não é quem você pensa quem você é. Você é quem Deus diz que você é. A única pessoa que pode dizer quem você é, quem te criou. E Deus diz quem você é, está na Bíblia. Ele disse, vós sois a luz do mundo. No Ministério de Libertação precisamos entender muito bem isso. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Irmãos, se eu sou a luz do mundo, e Jesus disse isso, Jesus mente? Não. Se ele diz que eu sou luz? Sou. Ah, pastor, mas eu sou a luz assim, 40 watts no máximo. Para com isso, irmão. Até desse jeito você está tentando se diminuir. Não. Você é luz. Aonde você chega, o que as trevas têm que fazer? Tem que sair. Por quê? Porque você chegou. Você é luz. Aonde você chega, é um raio de luz chegando. Deus já falou isso. Aonde tem trevas, eles sabem que você chegou. E você não é só luz, mas você é sal. Aonde você chega, a putrefação que o pecado provoca tem que parar, porque quando a gente joga o sal na carne, a carne para de apodrecer. Aonde você chega, que tem a podridão do pecado, o pecado precisa parar. Você chegou, o pecado para. Você chegou, tem luz. Aonde você chega, a conversa passa a ter sabor. Aonde você chega, as pessoas têm sede de Jesus, porque sal provoca sede. Aonde você chega, você exerce a sua identidade. Amém. Você é um instrumento de justiça. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus, morada do Altíssimo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, sem que absolutamente nada te cause dano algum. Você tem essa autoridade. Deus deu essa autoridade. Ele está sentado. Efésios 2,6. Onde Jesus está? Onde nós estamos? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que isso significa? Nós estamos numa posição de autoridade com Cristo. Estamos assentados com Ele. Isso é posição de autoridade. E desse lugar nós podemos declarar algumas coisas sobre o mundo das trevas. Não há lugar para o medo. Não há lugar para a insegurança. Não há lugar para a dúvida. Amém, irmãos? Amém. E também precisamos saber quem é Deus. E aí quando você lê o Salmo 18, Davi num salmo de guerra como o Salmo 18, ele já começa dizendo o que acerca de Deus? Tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza. Irmãos, é importante isso. Dizer quem Deus é, ter isso de memória. Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza,
o meu alto refúgio, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é meu libertador, meu amigo, meu Pai, meu pastor, o Senhor é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Senhor é o ancião de dias, o bom pastor, o El Shaddai, o Adonai, o Senhor está comigo todos os dias até o final. Estou sozinho, Deus está comigo, Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Irmãos, essa convicção de quem é Deus, Deus presente, Deus Pai, Deus conosco, Emmanuel, se não tivermos essa convicção, as circunstâncias podem roubar de nós a nossa fé, irmãos. Isso é boa. Não se tornar um pai de santo evangélico. O que é pai de santo evangélico? Você está tentando dar solução que não estão fundamentadas? Irmão, isso aí... Não. Ministério de Libertação trabalha com um livro só, a Bíblia. Então aqui, depois, a gente pode olhar isso, quem sou eu, com mais calma. Tá bom, irmãos? Esse material vai ficar depois para vocês. Eu vou dar aqui, irmãos, uma pincelada da próxima aula, tá bom? Vamos falar aula, porque a gente está estudando. Deixa eu volto. Olha aqui, nós vamos agora, no nosso próximo encontro, investigar na nossa família legado de bênção ou maldição. Ou seja, de obediência ou de desobediência. E aí é Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Nós fomos resgatados como, meus irmãos? Do fútil procedimento dos nossos pais, ou nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus? Pelo precioso sangue de Jesus. Mas por que Pedro está dizendo que nós não fomos resgatados pelo fútil procedimento dos nossos pais? Porque tem gente que acredita muito mais na tradição do que nas escrituras. Tem gente que está muito mais preocupado com o jeito de ser da família, com o jeito de ser da denominação, com o jeito de ser de algumas doutrinas, que não tem nada a ver com as escrituras. Tradição, essa tradição fútil, esse procedimento fútil, que nós recebemos de geração em geração, porque aqui vossos pais vos legaram, a palavra legado aqui no grego é patroparádotos, que significa herdado dos pais ou ancestrais, aquilo que é transmitido pelos pais ou ainda herança. O Pedro está chamando a nossa atenção daquilo que nós recebemos dos nossos pais. E eu quero mostrar para você uma pequena lista. Não tem tudo, tem só um pouco. Daquilo que nós podemos herdar dos nossos pais. Iniquidades, pecados nunca confessados que se repetem na linhagem. Isso é um fútil procedimento que pode ser repetido de geração em geração dentro da nossa casa. Quebra de aliança, brigas, casamento, adultério, divórcio, dentro da nossa família. Aqui é algo que nós precisamos nos posicionar. Porque quem nasceu dentro de um lar assim e casando-se e enfrentando uma crise, vai lembrar de como seus pais resolveram aquela crise. E se os seus pais resolveram a crise se separando, muito provavelmente você vai tentar esse mesmo caminho. Fútil procedimento. Quebra de aliança com Deus. Apostasia, prostituição espiritual. Vem para a igreja, está na igreja, caminha, está firme, daqui a pouco, desviei, pastor. Desviei. Como assim? Não, é que às vezes a gente faz assim lá em casa. Se a gente não gosta do que o pastor falou, a gente desvia. Entendeu? Se a gente não está gostando do jeito que a coisa está caminhando, a gente discorda e vai embora. Idolatria, cego, surdo, mudo, paralisado, Salmo 115.
A idolatria, irmãos, eu tenho um estudo, nós vamos fazer juntos, com a graça de Deus, um estudo só sobre a idolatria. Porque assim como eu, talvez você tenha vindo do catolicismo. Quem veio do catolicismo? Não. Olha aí. Eu ia ser padre. Irmão. Não dei amém. Eu ia ser padre, eu não ia estar casado, não ia ter filhos. Eu não ia estar casado, irmãos. Meu Deus. Olha do que Deus livrou do celibato. Celibato não é de Deus, não. Aí eu vim de lá. Então você tem, vocês todos que ergueram a mão, que a grande maioria que está aqui, veio desse contexto de idolatria. E veja só, irmãos, como a idolatria ela é ignorante. Paulo começa quase todas as cartas, 13 do Novo Testamento, ele começa assim, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Filipe, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. É ou não é? Pois é. Sabe o que significa a palavra santo? Separado. Todo mundo que estava dentro daquela comunidade de fé tinha um comportamento irrepreensível? Ou lá em Corinto tinham irmãos que se embriagavam com a ceia e comiam tudo antes dos outros chegarem? Os santos de Corinto. Pensa, irmão. Era tudo santinho? Não. Só que na igreja católica que eu vim, santidade é mérito. E na Bíblia, santidade não é mérito, santidade é graça. Não é mérito, santidade não se conquista. Eu sou santo porque eu sou separado. E se eu sou separado, eu fui separado pelo sangue de Jesus, do inferno para o céu, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui separado. Ser santo vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, não é por obras. É pela obra da cruz. E aí você vai diante de uma imagem para fazer um pedido. Irmãos, eu aprendi, enquanto seminarista da Igreja Católica, eu aprendi que só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Talvez você tenha aprendido isso também na sua catequese ou em alguma coisa que você estudou. Se só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e eu estou aqui diante de uma imagem fazendo um pedido, que atributo ela vai precisar ter para me ouvir a mim e mais 300 pessoas que estão fazendo um pedido agora mesmo? Que atributo, irmãos? Ela vai ser pelo menos onisciente. Para me ouvir falando e ouvir mais 300 pessoas falando em lugares diferentes. Vai ter que ser onisciente, mas o que acontece é que só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esses atributos são exclusivos de Deus. Então me explique, como ele vai ouvir se não tem esse atributo? E se tiver esse atributo, então eu estou dizendo que isso é Deus. Não faz sentido. A Bíblia também diz, não falem com os mortos. Para ser santo tem que estar morto. Falou com o morto, está indo contra o que diz as Escrituras. Já não deu certo de novo. Enfim, nesse estudo eu vou te mostrar que não dá certo umas 15 vezes. Amém, irmãos? Você vai ver lá. Idolatria. E aí você fez uma oração assim. A oração da Salve Rainha. Você vai lembrar agora, se você já fez. E talvez você nunca tenha cancelado isso na sua vida. Que você fez a oração da Salve Rainha diz assim, eu consagro os meus olhos, minha mente e meu coração. Inteiramente todo o meu ser a você. Lembra disso? Quem lembra disso? E você não quebrou isso. Não pode, mano. Seus olhos são consagrados a Deus, sua mente a Deus, seu coração a Deus e todo o seu ser a Deus. Mas você quantas vezes consagrou e reconsagrou? A idolatria é algo muito sério, que cabe uma conversa. Rebelião contra os pais, sequidão, miséria, esterilidade na sua família, às vezes rebelião contra os próprios pais. Como é que funcionou isso na sua casa? Como é que foi a sua criação? Como você saiu de casa? Como você casou? Foi bastardia, não foi bastardia? Foi em rebelião, não foi em rebelião? Como foi? Falta de perdão, jugo desigual, palavras ou pragas proferidas dentro de casa, que acabamos de falar, que deforma a identidade, ocultismo, morte,
roubo e a área sexual. Tudo isso, irmãos, nós precisamos fazer uma investigação. E aí eu quero, a partir da próxima aula, mostrar a vocês isso. Paradigma oriental, o problema é meu. Mas o paradigma bíblico não é assim. Eu vou mostrar no nosso próximo encontro que quando um membro da família peca, quando um peca, ele vai ter as consequências sim do seu pecado. Mas não significa que as consequências daquele pecado irão parar somente. Então essa coisa de eu pequei e o problema é meu, nós vamos ver biblicamente que isso não funciona. E eu quero mostrar para você isso a partir do nosso próximo encontro, sobre as heranças do passado, sobre a sua história, sobre a sua família, confrontando isso com as Escrituras. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então, na próxima aula, ou no próximo treinamento, estudo, nós vamos entrar muito na tua história. Peço que essa semana você ore a Deus, e na outra semana também, pedindo a Deus revelação. Pedindo a Deus, Senhor, traga à luz a minha história, a minha família, situações que precisam ser levadas para a cruz. Faremos isso juntos no próximo encontro.